últimos 30 anos, temos assistido no mundo uma aproximação absolutamente fundamental de ser compreendida entre os setores público e privado no que diz respeito à gestão das coisas e dos negócios públicos. Formatos que ilustram essa interação não faltam e a compreensão desse universo é absolutamente fundamental. O Brasil atravessou uma onda de concessões, privatizações, desestatizações na década de 90 e tem voltado à tona nesse debate ao longo dos últimos meses diante de uma profunda crise econômica, mas também diante de uma profunda crise política. Compreender esse universo, entender de que maneira as coisas públicas podem ser, de algum modo, geridas ou gerenciadas ou administradas ou concedidas ao mundo privado, é um dos desafios fundamentais e, para tanto, nós temos uma primeira pergunta já para colocar um pouco de ordem neste debate, Carlos. É tudo a mesma coisa? Existem formas diferentes de se desestatizar um Estado que, no nosso caso, para muitos é um Estado bastante pesado? Como é que a gente pode classificar essas possibilidades para a gente começar a jogar a luz nesse debate? Não, ótimo, Humberto. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é que não tem uma definição consagrada e universal sobre esses temas e eles variam de país para país. Então, acho que isso é uma importante observação, porque, inclusive, quando se faz uma leitura de bibliografias internacionais, você pode encontrar o que lá se fala que é PPP, mas aqui não é. O que é um processo de desestatização e o que pode ser diferente do que o entendimento de autores aqui. Então, acho que esse é um primeiro ponto, porque não é tão simples assim. Mas eu acho que tem alguns pontos que podem ser considerados para jogar a luz à discussão, principalmente no momento que a gente vive, no qual, se isso não for bem trabalhado, gera mais desinformação do que informação para o debate público. Então, se você for analisar, vamos começar pelo conceito de desestatização. Você tem diversas abordagens, inclusive você tem jurídica, econômica, você tem mais ideológica, política, e isso, por exemplo, nós temos o Programa Nacional de Desestatização que foi criado aqui no Brasil, que é de 97, e ali ele classifica uma série de possibilidades do que seria a desestatização e como que você faz isso. Você tem programas estaduais, São Paulo tem o programa dele, a Prefeitura de São Paulo está encaminhando um plano municipal de desestatização para discussão, e ali cada um tem um tipo de abordagem. Mas de uma maneira mais geral, essa questão da desestatização é o guarda-chuva para dizer que se pretende buscar com o programa de desestatização uma eliminação ou uma redução substancial da participação do Estado no domínio econômico, na implementação de projetos de infraestrutura, por exemplo, e na gestão dos serviços públicos. E ao desestatizar, automaticamente você está trazendo a iniciativa privada com ou sem fins lucrativos, dependendo do modelo. Não necessariamente tem que ser empresa, pode ser uma instituição sem fins lucrativos para ajudar a fazer a entrega, a prestação de serviço público. Então, acho que a desestatização, ela cabe como um guarda-chuva. E dentro de um processo de desestatização, você pode fazer isso com diversos instrumentos. Você pode fazer isso como privatização, você pode fazer isso como concessão comum, você pode fazer isso com parceria público-privado, no sentido estrito aqui no Brasil, que são as concessões administrativas e concessões patrocinadas, permissões. No limite, se você quiser incluir o terceiro setor, num conceito mais amplo de parceria público-privado, você vai ter OS, você vai ter OCIPs, você pode ter convênio com ONGs. Então, depende muito realmente da classificação que você quer adotar para um programa como esse. Porque, assim, se você for olhar, o que seria uma parceria público-privado? Você pode, eu entendo que tem uma definição mais ampla, uma abordagem mais ampla e uma mais estrita. Na mais ampla, nós estamos sempre olhando para uma colaboração de longo prazo, normalmente por meio de um contrato de longo prazo, do setor público com o setor privado. Para quê? Para, muitas vezes, trabalhar com a questão do financiamento,
para a construção ou a reforma ou a melhoria de um ativo de infraestrutura, normalmente também atrelado com a prestação do serviço. Né? E isso pode se dar em diversos setores da economia e da sociedade. Isso pode se dar em infraestrutura econômica, onde nós estamos olhando para projetos de maior porte, como estradas, rodovias, portos, para ficar em apenas alguns exemplos, mas também em infraestrutura social, como escolas, hospitais, creches e outros serviços que são de caráter eminentemente social, habitação também, por exemplo. Então, eu acho que depende muito dessa abordagem e isso pode se dar com maior ou menor grau da participação do setor privado. Porque, no limite, quando você faz uma contratação via 8666, nossa lei de licitações, não deixa de ser uma parceria com o privado, mas uma forma de contratação muito diferente do que é uma PPP ou uma concessão, que no fundo são diferentes formas de contratualização. Né? Então, isso daí, se você colocar numa régua de maior ou menor participação do setor privado, você vai olhar dentro de um processo de desestatização. Quando há uma privatização, isso está totalmente naquela ponta do privado, porque o privado passa a ser o dono do ativo. Então, acho que tem essa primeira questão do que é uma PPP sentido lato sensu. E aí você pode incluir o terceiro setor. Agora, quando você fala de uma PPP stricto sensu, na legislação brasileira, aí nós estamos realmente estreitando essa definição. E aí nós estamos olhando, depois a gente pode voltar a isso, mas para duas modalidades de concessão, a concessão administrativa e a concessão patrocinada. E a concessão administrativa e a concessão patrocinada, elas diferem da concessão comum porque elas precisam de algum tipo de aporte de recurso público. A concessão comum, como por exemplo muitas rodovias que se inserem dentro de um programa de desestatização, elas param em pé, do ponto de vista econômico-financeiro, apenas com a arrecadação de tarifas, que são os pedágios. Né? A partir do momento em que um projeto não para em pé só com tarifas e precisa de algum tipo de aporte público, aí nós estamos caminhando para a PPP. Quando você tem uma parte de tarifa e uma parte de aporte público, de uma contraprestação pública, nós estamos falando da concessão patrocinada. Vide, por exemplo, muitos projetos de metrô, a linha 4 do metrô de São Paulo, a linha amarela, é uma concessão patrocinada, ou seja, só o dinheiro da tarifa não para em pé o projeto financeiramente, então você tem aportes públicos também. Agora, tem os casos em que é impossível, é indesejável, técnica ou politicamente, cobrar alguma tarifa do usuário. Você consegue imaginar cobrar uma tarifa para o usuário usar uma escola pública? Ou um hospital público? O Hospital da Bahia, por exemplo. O Hospital da Bahia, por exemplo, o Hospital do Subúrbio da Bahia, que é considerado um grande exemplo de PPP. Não se cobra nenhuma tarifa. Ou seja, o concessionário ele não tem como ser remunerado com o pagamento do usuário. Ou seja, 100% do recurso daquela PPP advém de uma contraprestação pública que é paga pelo Estado. E esse também é um outro ponto, porque muitos acham que a PPP sai de graça, né? É o setor privado dando dinheiro, fazendo isso daí. Não, na verdade, uma PPP é um contrato de financiamento, né? Ou seja, o Estado, só que ele dilui o impacto orçamentário para um determinado Estado ou município ao longo dos anos. Lembrando que uma PPP pode durar de 5 a 35 anos. Agora, o que acontece é que a maioria dos estados e municípios não tem capacidade de investimento para colocar um hospital em pé nesse momento ou uma grande obra de infraestrutura. Então, ao fazer uma PPP, ele busca trazer recursos do privado e depois ele vai pagar isso no longo prazo. Né? Então, eu acho que assim, trouxe já diversos conceitos, mas para mostrar que isso é muito... tem diversas facetas, diversos instrumentos que podem ser utilizados dentro de um programa maior, mais abrangente de desestatização. Interessante é que tem um glossário novo, né? Exatamente. Você cria todo um ambiente novo, né, professor? Exatamente. Na criação desse glossário, então, que você bem localizou, Carlos, nos anos 90, nós temos desde o Programa Nacional de Desestatização, mas também o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que o ministro Bresser Pereira, no que se refere à transferência de atividades do setor público para o chamado terceiro setor, vai dar o nome de publicização, até para fazer um contraponto ao chavão privatização, que era muito utilizado, né? Até as novas modalidades que vão surgindo, como a própria PPP na lei em 2004. Como que você vê hoje, antes de nós falarmos especificamente da capacidade dos municípios, de uma maneira geral, a capacidade do Estado brasileiro
em lidar com essas relações, né? Enquanto PPP lato, desde a relação com o terceiro setor, pela OS, pela OCIP, até com a empresa privada, numa concessão simples ou na concessão administrada ou patrocinada. Por trás disso tem um novo Estado, ou seja, o papel regulador, não é? Não, exatamente. Eu acho isso muito bem colocado, professor Coelho, porque realmente eu acho que nós caminhamos muito desde a segunda metade da década de 90 até agora, né? Eu acho que o plano diretor de reforma do Estado ele apontou para esses dois lados, um pouco mais privado e um pouco mais sem fins lucrativos, né, com e sem fins lucrativos, e de lá para cá uma série, nós temos diversos contratos de OS, diversas parcerias feitas com OCIPs e um amplo processo de desestatização que começou na segunda metade da década de 90. Então aquela primeira onda, né, de concessões e privatizações que foram feitas no governo Fernando Henrique Cardoso, né, e aí se associou muito ainda negativamente a palavra da privatização, né? Então, e aí uma das coisas que eu sempre falo nos meus encontros PPP não é privatização, porque isso realmente causa uma confusão, porque fala, nós vamos fazer uma PPP, e a pessoa já acha que vai privatizar o serviço público ou privatizar uma companhia. Não. São coisas completamente diferentes, porque na privatização existe a efetiva venda ou a transferência de ações de controle acionário do público para o privado. Ou seja, deixa de ser efetivamente do Estado aquele ativo. Por exemplo, teve a privatização da Telesp, a privatização do Banespo, a privatização da Vale, ou seja, passou a ser uma empresa privada de fato, com fins lucrativos. Isso é diferente da PPP, porque a PPP, o ativo, a responsabilidade do serviço continua sendo público e ao fim do período do processo daquele contrato de concessão, há uma reversão dos ativos para o público. Afinal de contas, como eu disse, é uma estrutura de financiamento, ou seja, o governo está pagando ao longo do tempo por aquele ativo, então os bens são reversíveis. Então, também só complemento, eu trouxe mais esses conceitos porque eu acho que ele ajuda a responder a sua pergunta. Como que eu vejo, como o Estado brasileiro tem lidado com isso? Eu acho que há avanços, mas eu acho que ainda está muito impregnado na estrutura pública, na burocracia pública, a influência da lei de licitações, da lei 8666. E não é possível entender, não é possível gerenciar, não é possível fazer o controle social e o controle realmente interno de governo de projetos com esse recorte se não mudar o mindset, se não mudar realmente a maneira, a mentalidade, como que se enxerga esses projetos. E eu vejo que ainda se tenta fiscalizar, se tenta se licitar como se fosse uma obra pública tradicional, né? E não dá para fazer isso. Daí vem toda uma discussão embutida realmente de gerar informação, produzir conteúdos, disseminar esses conteúdos para, inclusive, junto aos órgãos de controle, junto ao parlamento, junto à sociedade, junto aos diversos órgãos públicos, para que realmente entendam que são ferramentas diferentes de trabalho e que devem ser pensadas e gerenciadas de forma diferente. Então, ao meu ver, houve um grande avanço. Só na questão das PPPs, nós já chegamos no 100º contrato de PPP no país, desde 2004 até agora. Não é tanto, considerando o tamanho do potencial, mas também não é pouco. São 100 contratos assinados. Então já existe um acúmulo. Apenas como referência, no Reino Unido, que é considerado o berço das PPPs, e os programas lá, o PFI, o Private Finance Initiative, começou em 1992, tem pouco mais de 700 projetos, né? Então nós estamos falando aí que em 25 anos, chegamos a pouco mais de 700 projetos. No Brasil, em 13 anos, a 100 projetos. Num país muito menor, no caso do Reino Unido. Num país muito menor, no caso do Reino Unido. É interessante lá que tem um forte enfoque, quase 70% dos projetos lá estão concentrados em PPPs de educação, saúde e transporte, ou seja, tem um forte foco de infraestrutura social, né? Aqui está bem pulverizado. Tá? Mas o que mostra também uma característica interessante, que é você pode fazer PPP em diversos setores, né? Agora, eu acho que tem um longo caminho a percorrer nessa questão das PPPs, porque é necessário mais capacitação.
precisa ter mais entendimento, não só no setor público, mas também no setor privado, embora eu veja que no setor público seja um pouco mais grave a situação, né? E eu acho que é mais complicado do que os casos de OCIP e OS. Por quê? Eu acho que já tem uma mentalidade mais favorável da administração pública brasileira para trabalhar com organizações sem fins lucrativos. Seja porque já tem todo um histórico de convênios, tudo isso. E quando se fala dessa relação com o setor privado, dado toda a história de como se deu a relação público-privada no Brasil, desde o Brasil colônia, Brasil império, como se deu na República e como se dá hoje, vivemos um momento tenso dessa relação público-privada no Brasil, é necessário discutir isso para realmente poder aperfeiçoar os mecanismos. Deixa eu aproveitar essa sua colocação em termos históricos da relação público-privada no Brasil. Não são poucos os tratados de sociologia que dizem que nós temos uma dificuldade imensa de estabelecer barreiras muito claras entre o que é público e o que é privado e que nós culturalmente misturamos isso de maneira preocupante. Nós vivemos esse instante que você bem observou, Carlos, estamos vivendo, em que parecem coexistir dois discursos relacionados a essa interação público-privada. Em alguns instantes eleitorais, em algumas falas de candidatos, em algumas posições de partidos, um louvor expressivo à lógica da importância de instrumentos de gestão do mundo privado que serviriam ao mundo público, de uma agilidade, de uma capacidade extraordinária de se obter resultados e se manter uma lógica de eficiência. Esse discurso é um discurso muito claro. Eu não estou aqui fazendo qualquer juízo de valor em relação a ele. Coexiste com ele, no entanto, uma sensação de existência de corrupção nessa relação entre público e privado. A gente tem visto grandes empresários presos, processados, já condenados, né, em prisão domiciliar, enfim, a gente tem aqui um universo muito complicado nessa interação do mundo dos negócios com o mundo do setor público. Quando nós pensamos nessa terceira ideia, nestas ferramentas de relacionamento entre o público e o privado, para uma melhoria da administração, para uma agilidade das políticas sociais e das políticas em geral, estruturais, etc. Que tipo de instrumento existe aqui que nos proteja deste ambiente deturpado, turvo, estranho e que nos dê o máximo de ganho em relação àquilo que efetivamente se pretende quando se faz esse tipo de parceria? Não, excelente pergunta, porque eu acho que ela é super relevante nesse momento. E eu vou começar do macro para o micro, tá? Eu acho que a nossa maior proteção contra a corrupção é a própria sociedade. É a própria sociedade realmente resistir à corrupção. Porque a corrupção, nós sabemos bem, não se dá só no setor público e só no setor privado. Ela se dá em diversas esferas da sociedade brasileira, inclusive no mundo privado do dia a dia, né, de coisas pequenas. Então, é fundamental que para resistir, para que esses projetos funcionem bem, que exista uma resistência contra a corrupção e que para isso se defendam e se fortaleçam todos os mecanismos de combate à anticorrupção, de transparência na administração pública, sejam realmente monitorados pela sociedade, porque nós sabemos bem que político reage à pressão social, né? E o mesmo vale, para não dizer, de grandes empresas. A gente está vendo isso daí. Então, acho que sem que exista uma estrutura real de enforcement das regras, tanto faz que seja 8666, PPP, concessão ou qualquer outra forma de colaboração com o terceiro setor, você está propenso a que ocorra corrupção porque você não está blindado dessa maneira. Ao meu ver, eu prefiro o modelo contratual de PPPs, porque se projetos são bem planejados, estruturados, implementados e avaliados na questão das PPPs, elas te dão muito mais mecanismos de controle social, de controle interno, do que a construção de uma obra pública tradicional. E por quê? Porque uma PPP pressupõe uma divisão de riscos entre o público e o privado. Esses riscos são precificados. Esses riscos têm que ir na modelagem do projeto e isso vai realmente dizer se aquele risco se materializa, quanto é que ele custa. Numa PPP,
isso pressupõe que se estabeleça claramente métricas de desempenho, métricas de qualidade e que muitas vezes tais métricas impactam na remuneração final daquele concessionário. Ou seja, se ele não entregar com aquela qualidade que foi prometida, isso impacta na redução do que ele recebe. Né? E isso, você tem duas maneiras de controlar isso, basicamente. Você tem as agências reguladoras, daí a necessidade realmente de ter agências reguladoras que sejam efetivamente independentes. Isso é fundamental, inclusive. Isso é um pressuposto. É uma crítica ao nosso país hoje em relação a isso. Exatamente. Então, até existe, inclusive, uma discussão que, assim, o que deveria vir primeiro, a estrutura regulatória ou os projetos, né? Ou vice-versa. Né? Então, que é uma boa discussão, mas não invalida que os dois precisam ser feitos. Né? Então, você tem a questão da regulação, digamos, de agências reguladoras, mas você tem como deixar muito claro quais são essas métricas para o público, para que qualquer um possa acessar e ver como que aquela concessionária recebe e como que ela foi avaliada para aquele mês, aquele ano, nas remunerações. Né? Então, e eu acho que a PPP, ela oferece, as concessões comuns, ela oferecem mecanismos mais robustos para se fazer isso. Né? Porque você consegue ter um alinhamento de incentivos entre público e privado, ao meu ver, muito mais eficiente nesse modelo de contrato do que em outros modelos. Então, eu acho que isso pode ser melhor desenvolvido, claramente, mas eu acho que já tem muitos avanços nisso. Eu acho que tem muitos estudos de caso para ver mecanismos de remuneração atrelados ao desempenho. Agora, é preciso que os governos também proponham mecanismos bem transparentes para o acompanhamento das PPPs. E aí eu volto no começo. Precisa ter uma cultura favorável a esse tipo de acompanhamento por parte da população, do mercado e de quem mais tiver interesse. Bem, Carlos, nessa experiência recente das PPPs no Brasil, você citou 100 ações, né, ou contratos de PPPs, contra 700 na Inglaterra. Rapidamente, como que a gente poderia pensar hoje? A maioria está no governo federal, nos governos estaduais, nos municípios. Por quê? Porque eu já quero trazer o debate para dentro da gestão municipal. Né? Quais são as grandes oportunidades e riscos, né, das PPPs na gestão pública municipal no Brasil, neste momento, né, de crise econômico-financeira, que os municípios buscam alternativas, né? E para os municípios seria inicialmente mais uma questão de infraestrutura econômica, para depois partir para a infraestrutura social. Né? Então, mais ou menos isso. Papel do município e as oportunidades e riscos. Perfeito. Então, quando eu disse os 100 contratos de PPP, são contratos na modalidade de concessão administrativa e concessão patrocinada, PPP Perfeito. Stricto sensu. Perfeito. Você tem mais um bom volume ainda de contratos feitos como concessão. Ah, perfeito. Aí a gente deve passar de muitas centenas. Você tem bastante concessão de rodovia, sabe? Então, parte de energia elétrica, então tem bastante coisa. Mas vamos nos ater aos 100 das PPPs, porque eu acho que é um instrumento, inclusive, que é mais útil no caso dos municípios, mais factível. Desses 100 contratos, tem um contrato no governo federal. Um contrato, que é um data center que é combinado da Caixa Econômica e com o Banco do Brasil. PPPs no governo federal, muito provavelmente por razões ideológicas, não prosperaram. Mas existia um esforço grande para aprovar uma lei já no começo do governo Lula para regular as PPPs, não foi? Não, sim. Inclusive, assim, é importante entender, porque a lei de concessões é de 1995, ou seja, logo no começo do governo Fernando Henrique, que vem com toda a discussão de reforma do Estado, como o professor Coelho mencionou. Qual que era o problema? A lei de concessão é da lei de concessão comum, tarifa. O que aconteceu? Muitos dos projetos, principalmente os de grande porte, começaram a demanda, não parava em pé só com tarifa. Então, criou-se a necessidade de criar uma lei mais estilo PFI britânico que permitisse aporte do setor público para fazer os projetos serem viáveis. Então, se você olhar a nossa lei de concessão, ela tem, vamos dizer, ela vem bem na mentalidade do direito francês, de regulação francês. Agora, a nossa lei de PPP é totalmente influenciada anglo-saxã, por influência anglo-saxã, que é justamente para poder fazer o modelo PFI. Então, nesses 100 contratos aí, a gente vai encontrar um só do governo federal e a maioria estados e municípios. Tá? Então, o movimento de PPPs tem sido liderado, sobretudo, pelos estados, mas com grande impacto, um grande potencial agora dos municípios
passarem à frente nesse processo. Que setores? Tem de tudo. Gestão de resíduos, saneamento tem bastante, saúde, já temos 10 ou 11 contratos de PPP na área de saúde, bem interessante. Bastante coisa na área de mobilidade urbana, mas a gente já consegue encontrar PPPs em diferentes setores, inclusive escolas. Já existe um contrato de PPP assinado pela Prefeitura de Belo Horizonte para a educação infantil. Né? Então, que tem sido considerado também muito exitoso. Né? Agora, o governo de Minas Gerais está tentando colocar uma PPP de escolas no estado. Ou seja, neste caso, a educação infantil faz uma experimentação. Para além dos convênios que vinham sendo feitos com instituições filantrópicas, agora também entra a PPP. E os próprios escolas que são diretamente gerenciadas pelo Estado, pelo Estado. Inclusive, tem um estudo muito interessante já realizado comparando o modelo das escolas contratadas pelo setor público, contratadas e geridas pelo setor público, quase um experimento natural, com as que foram contratadas por PPP. Né? E o resultado é extremamente mais favorável pelo das PPPs, foram entregues dentro do orçamento e num prazo bem menor do que o que foram feitas as contratações pela área pública, e a resposta dos profissionais do setor de ensino, os diretores, coordenadores pedagógicos, foi muito positiva. Por quê? Eles não precisavam mais ficar cuidando de questões operacionais da escola. Pedir para comprar lápis, pedir para arrumar a privada que quebrou. Por quê? Porque a manutenção predial estava dentro do contrato da PPP. Eles passavam a ter mais tempo para se dedicar às questões pedagógicas. Então, também já tem uma das poucas comparações efetivas entre o modelo de PPP e o modelo de contratação tradicional, mas eu acho que é bem interessante. Então, eu acho que é bem diverso, o que mostra que esse instrumento pode ser potencializado em diversas áreas fins da administração pública, né? E eu vejo que para os municípios podem ter um papel de liderança grande. Desafios para os municípios. Eu acho que esse é um ponto importante. Se você olhar a lei de PPP como ela é hoje, ela estabelece, por exemplo, para você celebrar um contrato de PPP, ele tem que ser um contrato de no mínimo 20 milhões de reais, o período do contrato, daquela concessão administrativa ou patrocinada. Então, isso é um ponto que, para municípios menores, 20 milhões de reais pode ser um desafio. Eles podem fazer isso consorciadamente? Esse é um outro ponto. Que, assim, eu acho que esse é um dos grandes caminhos, usar a lei de consórcio. Mas você tem esse desafio que é de orçamento, vamos dizer, do tamanho do orçamento, o prazo é de 5 a 35 anos e você só pode comprometer até 5% da sua receita corrente líquida com contraprestações de projetos de PPP. Tá? Isso do ponto de vista orçamentário. O que eu vejo de grandes desafios? Garantir viabilidade econômica para esses projetos nos municípios, porque se não for um projeto de grande escala que alcance minimamente isso, ele deixa de ser atrativo para o privado não vai querer entrar porque simplesmente não tem uma rentabilidade que justifique seu dinheiro aplicado ali, coloca em outro lugar. Aí você vem com a ideia do consórcio, que eu particularmente acredito que pode ser desenhada, mas ainda é preciso criar mecanismos mais robustos de garantias para o privado no âmbito dos consórcios. Porque você pode ter, vamos dizer ali, um consórcio de municípios para trabalhar com a questão de resíduos na região, vamos supor de 10 municípios, mas por razões, às vezes, políticas, aí o prefeito que estava, mudou de mandato, o cara não quer mais participar, não quer mais colocar a cota dele no consórcio para aquele pagamento, e aí o que acontece? Como que se aciona mecanismos de garantia de pagamento no caso de uma quebra aí no pagamento? Então, eu acho que esse é o desafio para a utilização de consórcios, realmente criar mecanismos de garantia consorciadas que sejam efetivas e deem conta das preocupações da segurança jurídica e financeira do privado. Uma outra dificuldade grande, eu acho que é técnica. Baixíssima, a maioria dos municípios não tem a capacidade técnica e institucional para tocarem os projetos de PPP. E aí e isso reflete um pouco o fenômeno no Brasil dos procedimentos de manifestação de interesse, as PMIs, e a manifestação de interesse privado, as MIPs. O que é isso? Você pode categorizar essas duas, a MIP e PMI,
como o que na literatura internacional se chama de unsolicited proposals, ou seja, são propostas não solicitadas pelo governo, na maioria das vezes, ao setor privado. Ou seja, o privado vai lá e apresenta um projeto. Olha, eu gostaria de fazer uma PPP nesse setor. Você me autoriza a estudar? Ou o próprio governo, pressionado pelo privado, ele não sabe bem o que ele quer, então ele fala assim, abra um procedimento de manifestação de interesse para que interessados apresentem projetos de PPP para a educação, suas modelagens. Ou seja, na verdade, o governo ele não sabe muito bem o que ele quer. Ou seja, essa falta de capacidade crônica, histórica de planejamento governamental, seja de planejamento de uma maneira mais geral e de planejamento de infraestrutura especificamente, é uma realidade que não se coloca apenas no nível nacional, mas que quando vai para o nível subnacional é dramática. Então, o governo não sabe o que ele quer. Tudo bem, então ele não consegue montar uma carteira de projetos que seja vendável, ele não sabe priorizar, ele não tem recursos para contratar consultorias para estruturarem esses projetos. Todos os projetos precisam ser modelados, estudados, até para ver se PPP é a melhor opção. Pode ser que não seja, pode ser que seja melhor continuar fazendo isso pelo público, ou pode ser que seja melhor fazer de uma outra maneira, uma concessão. Então, o que acontece? Ele abre para o privado mandar as propostas. Qual que é o problema? O privado manda as propostas, por conta e risco, gasta dinheiro com os estudos, e quando chega lá para o governo, não sabe analisar. Não sabe realmente pensar quais são os itens relevantes daquele projeto que podem ser incorporados na modelagem própria. E aí precisa fazer um edital. Só que o edital que tem que ser feito pelo governo, pela sua assessoria jurídica, validado pelas procuradorias, é certamente muito diferente do edital que é de uma 8666, porque o mecanismo de pagamento vai ser diferente, não vai ser por medição, sabe? Então, isso cria uma série de desafios. E o resultado disso é o próprio índice de mortalidade de PMIs. O índice de mortalidade de PMIs, ou seja, de quando você abre a PMI até a fase de contratação, 85% em média aí de mortalidade. Ou seja, não chega até a fase final, o que mostra que tem muito para melhorar. E eu acredito que uma das formas de melhorar isso são, na verdade, duas formas. Um, investimento em capital humano, capacitação técnica, realmente criar especialistas na área de PPP e concessão. E a outra, realmente, é criar um arcabouço de governança de programas e projetos de desestatização robustos para que realmente dê conta dos desafios regulatórios, de governança, política e técnica. Carlos, eu acho que você coloca um ponto que é extremamente importante relacionado à capacitação. A gente tem visto que PPPs, pelo menos para que sejam autorizadas a serem realizadas, precisam de leis específicas. Nós aprovamos uma PPP no começo dos anos 2000 nacional. Vou citar só dois exemplos aqui. Aprovamos num tempo muito semelhante às leis de PPPs no estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais, por exemplo. De São Paulo falando fortemente na questão do transporte público metropolitano, uma questão bem focada no metrô, na ocasião o debate era esse, a de Minas Gerais muito focada na questão de rodovias, salvo engano da minha parte. A questão é, se precisamos de leis específicas e não temos um corpo técnico preparado nas prefeituras, eu não posso esperar muito, imagino, da imensa maioria das câmaras municipais, se é que precisamos de leis específicas nas cidades. E o segundo ponto, e com ele nós encerramos a nossa entrevista, tá? E quando dá errado? Você citou que devolve, faz, tem penalidades, etc., mas a gente tem, e me corrija se eu estiver errado, o exemplo de um estádio no Brasil, que é o estádio do Maracanã, que a empresa simplesmente abriu mão da participação dela no negócio estádio e o estádio ficou fechado. E aí, fique à vontade para me corrigir se eu estiver equivocado nesse diagnóstico aqui do estádio, mas e quando dá errado? E a questão do Legislativo Municipal? Tá, vamos começar pela parte legislativa. Existe uma lei nacional, 11.079/2004. Estados e municípios, eles podem fazer suas leis estaduais e municipais, mas elas não podem, elas têm que seguir a linha mestra da lei federal. E muitos praticamente replicam, tá, o conteúdo da lei federal. Mas qual que é, acho que o que
ajuda na questão dos estados e municípios é que eles podem estabelecer, ao aprovar suas leis, eles também podem aprovar decretos que definam os mecanismos de governança no âmbito daquele programa estadual ou programa municipal de PPPs ou de desestatização, o nome que venha a ser dado. Então, isso, por exemplo, quais projetos vão ser priorizados, que tipo de projeto vai ser prioritário, quais setores são os prioritários para aquele determinado governo que entrariam num mecanismo, num programa, num portfólio de projetos para serem concessionados, por exemplo, para o privado. Além disso, estabelece todo o mecanismo de governança, né? Quais são os checkpoints necessários, por onde é que entra, quem que aprova, quais tipos de validação técnica você tem que ter antes do projeto ser aprovado e ir para a licitação. Então, tudo isso, os estados e os municípios, e isso eu acho que é um lado bom que a legislação permite, que eles possam customizar a sua realidade, esse tipo de projeto. Aí, você bem mencionou que a relação técnica e política com o legislativo, né? Não só com o legislativo, se me permite adicionar, mas com a própria sociedade, né? E aí vem toda essa importância realmente de, se o próprio governo não está qualificado, é muito difícil fazer essa discussão com qualidade, né? Porque vai aparecer lá o vereador que vai falar que vai privatizar a escola. Se o prefeito falar que vai fazer uma PPP da escola. Bom, não vai privatizar a escola, não tem como privatizar a escola. Então, é uma questão de que o próprio governo muitas vezes não está preparado para o debate, né? Então, eu acho que esse sim um dos problemas crônicos que demandam realmente que os líderes políticos, os líderes, os gestores, realmente estejam querendo ser qualificados ou discutindo esse assunto, levando debates, seminários, para qualificar essa discussão internamente, né? Então, eu acho que essa deveria ser uma corrente aí, que governos realmente interessados em fazer PPPs e concessões precisam se qualificar internamente, para, junto com a Câmara e com a sociedade, fazer um debate franco e qualificado sobre quais primeiros são os instrumentos, por que você está apresentando aquele programa, quais problemas públicos você quer resolver com esse tipo de instrumento contratual, e fazer uma discussão qualificada, até mesmo para ganhar, e eu acho que esse é o grande desafio, o embate de comunicação. Esse acho que é um ponto que merece muito mais atenção, mas acho que um dos grandes desafios para os municípios e para qualquer outra esfera é o debate da comunicação, porque há um risco muito grande de se queimar um instrumento se ele não for bem debatido, né? E eu acho que vem todo aquele ranço do processo de privatização. Então tem que tomar muito cuidado para fazer uma discussão qualificada e não queimar as PPPs. Até porque essa discussão negativa pode ser alimentada pelo segundo ponto, que são projetos que dão errado, né? E, claro, como pode dar errado um projeto, como dá errado uma licitação comum, pode dar errado um projeto de PPP. E aí eu acho que tem dois pontos. Como dá errado uma empresa. Como dá errado uma empresa. Pode dar uma empresa que foi privatizada, pode que depois ir mal, como dá mal o orçamento familiar. Bem, né? como uma empresa pública. Uma empresa pública, então pode dar errado da mesma maneira. Aí o que eu acho que vale a pena mencionar? E aí é um desafio também político. Projetos dessa escala, dessa magnitude, que envolvem milhões e milhões de reais, eles não podem ser atropelados. É necessário fazer a devida estruturação dos projetos, seja com contratações próprias pelos governos, de consultores qualificados para isso daí, ou se for adotar um mecanismo de procedimento de manifestação de interesse, com empresas e consórcios que realmente estejam aptos a fazerem esses estudos de uma maneira qualificada. E esses estudos não são baratos. Por isso que muitos municípios, a gente tem desafio de como que você contrata estudo diretamente, porque você vai fazer uma licitação, demora 2 anos, demora 1 ano, então isso é uma dificuldade. Com a iniciativa privada acaba sendo mais rápido, mas esses estudos acabam sendo ressarcidos pelo vencedor do projeto, se houver vencedor do projeto, com 85% de procedimentos morrendo, o privado pagou o consultor. E se o governo não colocar aquele projeto para licitar, simplesmente ele perdeu o dinheiro. Esse risco ele vai ser precificado de alguma maneira, né? Então, eu acho que essa questão de dar errado tem que estruturar bem o projeto. E hoje, a experiência, a América Latina, mostra que
projetos não tão complexos, de complexidade média, levam de 1 ano e meio a 2 anos entre o início da estruturação até a conclusão da contratação. Ou seja, qual que é o desafio, Humberto, Fernando? Tem que estar no timing político. Porque um projeto que vai começar a estruturar agora, ele só vai sair realmente para a prática daqui a algum tempo. Daqui 1 ano e meio, 2 anos. E o que acontece? Ele vai ser contratado, aí tem que começar a construir a infraestrutura. Ou seja, é muito possível que um projeto que foi priorizado no ano 1 de um governo nem seja visível para a população no ano 4. Dependendo se pegar grandes projetos de transporte, de mobilidade urbana, isso pode demorar muito tempo. Então aí você tem um desafio político, que é fazer caber na agenda política de fato. Então eu acho que esse é um ponto que eu levaria em consideração. Os desafios da interação do setor público com o setor privado, à luz da realidade municipal, muitos desafios ainda a serem compreendidos, muitas características. O Brasil conversou com Carlos Alexandre Nascimento, administrador público, mestre em gestão pública, representante da London School of Economics Enterprise no Brasil. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre à disposição.